mental e emocional, né? Que hoje é uma coisa que está pegando muito, né? A gente vê muito, crescendo muito. Então a gente acha importante, tá bom? Vou passar para a Camila, ela fala dela. Boa tarde. Eu sou a Camila, acredito que todos me conheçam aqui. Eu trabalhei a minha vida inteira na área financeira, tenho faculdade de contabilidade, e um pouquinho antes da pandemia começar, eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse prestar um apoio às pessoas. Eu não estava mais feliz na minha profissão e resolvi mudar, e por uma inspiração eu resolvi fazer faculdade de nutrição, até porque eu sou uma das pessoas que mais precisa desse conhecimento, né? Então, antes de eu levar o meu conhecimento às pessoas, eu aplico na minha vida, porque eu tenho essa carga de ser acima do peso, então eu tenho as minhas questões emocionais também. E aí eu comecei a entender o porquê que a gente, às vezes, acaba comendo por compulsão. Então, muito antes de eu estender a mão para as pessoas, eu quis estender a mão para mim mesma. Eu sou formada desde 2023, eu trabalhei 25 anos na área financeira e eu estou terminando a minha primeira pós-graduação, que é em nutrição clínica. Eu fiz um trabalho de campo na BP, que é a Beneficência Portuguesa lá de São Paulo, porque quando eu saí da faculdade, eu tinha o intuito de trabalhar em hospital, eu queria trabalhar em UTI, mas eu vi que aquilo não era a minha praia, né? Eu queria trabalhar em consultório mesmo. Então eu hoje tenho meu consultório, atendo, e esse trabalho aqui, que eu estou aqui falando hoje, que a gente está iniciando, eu falei para o Aidar quando eu comecei a faculdade, que eu tive que me ausentar do centro, eu falei para ele, quando eu voltar, eu quero voltar para atender as pessoas de uma forma voluntária, para poder ajudar, seja da forma que for, né? Então eu estou muito feliz com esse trabalho, eu acho que é um trabalho grandioso de todo mundo que está aqui, porque nós temos o conhecimento da nossa área, mas vocês também estão aqui para ajudar a gente com a energia, né, com o positivismo que a gente precisa. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Valdeci, sou fisioterapeuta há 24 anos e, assim, eu gostaria de frisar assim, da importância, assim como existe a nutrição, os aspectos emocionais, os mentais que ela não vai tratar, existe também aquele cuidado que a gente tem que ter com o corpo. Quando a gente fala em cuidado com o corpo, não é só ir para a academia, malhar, ficar grande e forte, é ter uma condição mínima de fazer as coisas básicas que você tem. Às vezes você quer bater uma casa, você sente dor, e é importante a gente frisar que é o conjunto dos vários aspectos físicos, mentais e emocionais que vão trazer a saúde para a gente. Né? E aí, com essa vivência, os atendimentos que eu tenho, principalmente na área de neurologia e atendimento domiciliar, pessoal que tem AVC ou mesmo pessoas que têm qualquer outro tipo de deformidade, é trazer essa experiência e essa vivência que eu tenho ao longo desses 25 anos, 24 anos, para dividir com todo mundo e trazer a importância do autocuidado. Né? Você fazer o mínimo possível para você fazer a manutenção da sua saúde. Ninguém precisa, às vezes as pessoas falam, não tem tempo para ir na academia, mas você pode fazer um mínimo de exercício em casa com as condições que você tem, com o espaço que você tem. Basta que você destine um pouquinho do seu horário, separe um pouquinho do seu horário para você fazer esse autocuidado, que é o investimento que você faz em você. Assim como você faz a alimentação, no seu aspecto mental, você pode também cuidar do seu corpo. Ok? Obrigado a você. Obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Laerte. Sou formado em Biologia e em Pedagogia. Fiz algumas especializações em nutrição, microbiologia dos alimentos, na parte de neuropsicopedagogia
trabalhei muitos anos na área de pesquisa, fazendo pesquisa, tanto na área de soro, escorpião, todas as coisas, e também na indústria de vacinas. E um longo trecho na área do magistério. Então, durante 30 anos, foi trabalhando no magistério da nova matemática, física, química, né? E é um lugar que eu gosto de estar. Né? Então, e o que nós vamos fazer? Eu vou falar sobre ciência e saúde. Né? Definir muito bem o que é a ciência. Porque a ciência é um conhecimento. Nós vamos começar por ali. Ciência, e aí nós vamos começar a entrar em algumas doenças, que elas nos manifestam, como que nós podemos tratar, como podemos interpretar um exame, às vezes, você tem um exame, o que determina, você está com um problema no fígado, quais são os exames que normalmente você tem que ficar de olho, né? Você tem que chegar lá e pedir para o médico, porque na realidade, nós temos os cuidados. Nossa, quando chegar no nosso momento, nós vamos conversar sobre ciência e saúde, o que são medicamentos, alguns como agem medicamentos. É uma coisa muito extensa, mas é o caminho que nós vamos criar. Tá? Que todos sejam bem-vindos e nós possamos ser amparados pelo caminho. Né? Obrigado. Obrigado, Laércio. Aqui, agora, só que você tem que virar. Aqui, ó, na tela, aqui. Aí, Agora a gente vai dar continuidade e a palestra com a Malu, tá bom? parece que não tá funcionando. Tá baixinho. Agora tá falando longe. Pronto. Está pronto ali, né? Você Tá. mexer. Não. É tudo seu. Eu acho um trabalho assim maravilhoso, né? De a gente levar um pouco de consciência para as pessoas do que nós somos, né? Nós somos um mental, nós somos um físico, nós somos, né, os alimentos que nos ajudam a manter o físico e outras coisas, né? A alimentação está ligada a muito mais coisas do que a gente pensa, né? E a ciência que está aí por trás de tudo isso, né? A ciência que está aí, hoje em dia a ciência tem colaborado muito no âmbito mental, a neurociência, né? Com as descobertas, do que se estuda demais hoje o cérebro, né? Então a neurociência hoje tem trazido muita contribuição para cada vez mais a gente entender o ser humano, né? Porque aí a gente vai ter mais condição de se tratar, mais condição de saúde, né? Então, eu hoje vou falar um pouco, porque tem muita coisa para falar, né? Eu peguei só algumas coisas que eu acho importante, né? Primeira coisa, o que é saúde mental? Quando eu falo de saúde mental, me vem muito uma coisa na cabeça. A gente faz a saúde do físico, por exemplo, não faz? A gente escova dente, a gente toma banho, né? Quando eu estou com alguma dor, sei lá, na coluna, de estômago, o que eu faço? Eu marco um médico e vou lá e passo pelo médico e faço os exames que precisa fazer. Isso é rotina. Aliás, hoje, a gente vê pelos convênios como eles estão ricos, né? Porque o que tem de gente procurando médico e fazendo, tudo isso também deveria ser melhor avaliado. Mas é o que a gente tem no momento. Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente não faz isso, né? A gente fala tanto hoje de para um pouquinho, olha para você, né? Veja como que você está, como que você é, né? A gente não faz. O mental, a gente aqui inclui o emocional, né? Que são as nossas emoções e sentimentos, aí no dia a dia, pensamentos.
Isso passa batido, a gente às vezes sente alguma coisa, ai meu Deus, que coisa estranha, deixa eu fazer alguma coisa e eu vou me distrair, vai passar. Eu não paro para perceber o que está acontecendo comigo. Então, o primeiro ponto que eu tenho que pontuar, e eu acho isso muito importante, é a gente começar a ter essa consciência, entende? Do mesmo jeito que eu cuido do meu corpo, eu tenho que cuidar do meu mental. E tem profissionais, quando a coisa não está bem, quando a coisa já está, né, avançada, eu tenho profissionais para procurar. Aí vem muito preconceito ainda, já melhorou muito, mas ainda tem o psiquiatra, o psicólogo, aí todo mundo fica, né, não, preciso disso, não sou louco. Não é nada disso, não é ser louco, porque são esses profissionais que vão te ajudar a olhar para a tua saúde mental. Você já vai, quando a gente vai, somente no Brasil, não só aqui, mas lá fora até um pouco melhor, mas quando a gente vai, a gente já está muito ruim. Eu já estou com um monte de coisa, eu já sinto muita coisa há muito tempo. Então, quando eu vou, eu acabo sendo, sabe, a gente precisa saber até por onde começar. Porque a coisa vem, às vezes, há muito tempo, né? Então, essa é uma ideia de saúde mental que eu gostaria que vocês tivessem na consciência. O que é mente? Aí fala de saúde mental, mas o que é mente? Né? Nem os cientistas ainda, plenamente, eles sabem o que é mente. Antes falavam que mente era cérebro, hoje já não. Hoje já se sabe que cérebro é uma coisa, mente... Sim, o cérebro é o instrumento da mente. Hoje é o que mais claro fica isso. O cérebro serve para que a mente se manifeste. Aí do cérebro tem muitos estudos, mas tem muita coisa ainda para descobrir. Muita coisa. Eles definem mente como estado de consciência, entidade abstrata, se desenvolve a partir da experiência e do aprendizado. Então, é tudo muito subjetivo, né? Eu falo, quando um paciente chega num consultório ou psicológico, até psiquiátrico, quando você vai no médico, no clínico geral, ele vai te pedir exames, né? Ele vai ter, assim, material para ele olhar, depois que você trouxer, para ele olhar onde que está ruim, por que está ruim, o que está alto, o que está baixo. Na psiquiatria, na psicologia, não tem exame. Você vai no psicólogo, eu sou psicóloga, eu não tenho exame para pedir, assim, nesse nível, entende? Então é tudo muito abstrato, tudo muito subjetivo. Abstrato e subjetivo fica nesse nível, sabe? As coisas não são detectáveis. Hoje já tem muitos estudos, assim, deles, através das ressonâncias magnéticas hoje, através das tomografias, eles já estão conseguindo ver. A pessoa tem estudos, a pessoa está num momento de fé, eles botam uma pessoa lá para ela estar orando, para ela estar em um momento assim, e lá a ressonância muda alguma coisa no cérebro. Isso já está conseguindo ser feito. Mas é tudo muito ainda, né? Isso tem muita coisa ainda para se continuar, para se descobrir. E quando a gente fala de abstrato, eu não posso deixar, eu estou dentro de uma casa espírita, eu não posso deixar de falar que a mente está muito ligada ao espírito. É o nosso espírito que muitas vezes ele manda, é ele que comanda a mente e o cérebro. E espírito, aí a gente também tem, né, assim, que contato que eu tenho? Quando ainda eu me coloco na condição de me perceber mais, de me sentir mais, eu tenho mais condição de perceber o meu espírito. Eu sou um espírito.
Entende? Isso tem que cada vez mais ficar na consciência da gente. Porque mente e espírito, espírito e emoção, essas coisas vêm do espírito. A gente ainda não consegue detectar por aparelhos, né? Estamos começando. Mas esse é o caminho. Esse vai ser o caminho. Aí se fala até da mente, a subconsciência ligada à mente. É tudo uma coisa, é tudo muito abstrato. O que é a subconsciência? Na psicologia a gente tem, né? A gente tem, se fala muito hoje do... Tá, a gente fala hoje muito, a psicologia freudiana, por exemplo, ele separa em ego, superego e id, né? Esses são estratos que Freud separou a nossa personalidade para mais ou menos conseguir entender, né? O ego é o que eu uso aqui, onde eu estou aqui, agora, entende? No nosso dia a dia. O superego, conforme eles foram estudando, eles viram que tem alguma coisa muito sutil no ser humano. A linha junguiana fala muito de superego. E para mim o superego, eles não deixaram isso escrito, mas para mim o superego é o espírito. Então a gente tem... aí foi se descobrindo, Freud foi descobrindo o inconsciente. O inconsciente foi descoberta dele. O que é inconsciente? Se fala muito, né, às vezes, inconscientemente eu sou assim, ou inconscientemente vem tal coisa para mim. O que é inconsciente? Essa subconsciência aqui que falaram. Porque a gente tem uma memória como ser, mas não ser agora aqui. Eu tenho uma memória como ser, se a gente é espírita e a gente acredita em outras vidas, a nossa memória ela é enorme, ela não é só daqui. Mas nós temos a memória daqui, que é da barriga da mãe para frente. Essa memória é dessa vida. A memória se estende a muito mais do que isso, como espírito. Porque como espírito eu já vivi muitas vidas. Então esse inconsciente que se fala hoje, e que a psicologia consegue atingir com algumas técnicas, lá estão as minhas memórias, lá está tudo que eu sou, tudo que eu já vivi, de bom e de ruim. E que às vezes até sendo de uma vida passada, tem sentimentos, tem, como a gente fala, padrões que a gente traz de outras vidas, que interferem na nossa vida hoje. E que condição a gente tem de perceber isso? Nenhuma. A gente não sabe, a gente não para pensar nisso. E em termos de um ser humano que não é ligado à área, para ele vai ser difícil, mas precisa se falar disso cada vez mais, para que as pessoas tenham um inconsciente, não é só eu, a Camila que tem, todo mundo tem. Essa memória profunda todo mundo tem. E ela está aí. Ela muitas vezes, até na última palestra que eu vi, eu falei da nossa programação reencarnatória. Quando eu venho para a vida, eu tenho uma programação. Onde que ela está? Ela está no inconsciente. E ler esse inconsciente, dependendo do que eu programei, do que eu quero trabalhar em mim nesta encarnação, o meu inconsciente manda para mim. Eu não percebo, mas manda. Às vezes situações em que eu não lido direito, às vezes eu não encontro uma justificativa ali no dia a dia. Às vezes são coisas, padrões que eu trouxe comigo, ou padrões até dessa vida, da infância, por exemplo. A minha infância deixa memórias. E às vezes o que eu vivo lá na frente como adulto, eu tenho os padrõezinhos de infância me influenciando até hoje. Sabe, me levando para cá, me levando para lá, não me deixando, me boicotando, como a gente fala muito hoje, né? Eu me boicoto muito. O que é me boicotar?
Eu vou botar ele não ter consciência do que acontece comigo. E aí a coisa acontece sem meu controle, eu não sei porquê. Não sei por que determinada coisa acontece. Não sei por que determinada coisa se repete na minha vida direto. Mas tem um porquê. Mas a gente não tem acesso. Tudo isso, eu acho que cada vez mais a ciência, principalmente, a psicologia é uma ciência, a psiquiatria é uma ciência, cada vez mais o estudo vai aumentar e vai ter que aumentar para ajudar as pessoas, para que se trate as pessoas de uma forma mais ampla, entende? Tanto que hoje, uma pessoa que vai a um psiquiatra, está com uma depressão profunda, hoje não se dá só remédio. Antes o psiquiatra, ele via lá na relação deles de remédio melhor para aquela pessoa, clinicava. Hoje o psiquiatra dá o remédio e no final das consultas dele fala assim, procure terapia. Você tem que fazer terapia também, porque não é só a medicação que vai te ajudar. E a terapia é o quê? É ali que a pessoa vai em busca, né, do que ela tem que descobrir nela, do que ela tem que perceber que ela chegou a essa depressão profunda. Então hoje a gente está vendo na medicina usando a psicologia como uma ferramenta para ajudar as pessoas. E cada vez mais está assim. Agora, a resistência ainda das pessoas para procurar é muito grande. Né? A gente fala das medicações, todo mundo tem medo, não, vou né, ficar dependente, eu vou... Tudo isso, né, falando de ciência, a ciência cada vez mais estuda medicações, estuda coisas mais seguras, né, para que as pessoas realmente usem aquilo e não fiquem na dependência daquilo. Depois, com o tempo, tem um efeito no corpo, aí a gente fala do corpo. A medicação psiquiátrica tem um efeito no corpo físico. Por quê? Porque é um produto químico que entra no teu corpo e vai provocar, do mesmo jeito que às vezes ele vai te ajudar a sair da depressão, porque aí ele mexe com o teu cérebro, ele vai também às vezes estar interferindo em algumas coisas, em outros órgãos. Mas tudo isso hoje, cada vez mais, se tem mais controle disso. Para se tirar uma medicação tem todo né, um protocolo para se fazer. Não é assim, vou lá, não gostei da medicação, eu largo. Você vai passar mal. Você tem que procurar teu médico e pedir para ele, e conversar com ele, se você pode diminuir aquela medicação. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque cada vez mais a gente vai ter isso. A gente vê hoje o índice de depressão, tem um estudo que a ONU lançou de 2020 para cá, a cada 4 segundos tem um suicídio. Eu não estou falando de 4 minutos, eu falei de 4 segundos tem um suicídio no mundo. Então você imagina como a doença, e o suicídio é uma doença. O suicídio não é fraqueza, não é, nossa, ele se acomodou e aí não deu certo alguma coisa, ele quer ir embora. Suicídio é doença. E geralmente antes do suicídio tem uma depressão ferrada. Às vezes a pessoa nem mostra tanto que está em depressão. Tem pessoas que conseguem até disfarçar. Sabe aquelas pessoas que ela se mata e as pessoas em volta falam, nossa, mas ela estava tão bem. Nossa, ontem ela estava aqui conversando com a gente. Mas e o processo que ela está vivendo com ela? Às vezes há muito tempo. E ela não procurou ajuda. Quando você vê, já era. Já foi. É uma opção, uma escolha. Né? Eu acho que espiritualmente, essa escolha vai ter que ser, né, olhada. Mas aqui fisicamente já era. Né? Deixa eu ver o que mais. Posso fazer uma pergunta, Ramon? Pode. Hoje, como você está
está dizendo, existe uma notoriedade, né, das questões das doenças mentais. E hoje a gente percebe, né, eu tenho até duas perguntas, que os jovens hoje estão passando um processo muito delicado, onde eles não conseguem, né, vamos dizer assim, encarar às vezes as dificuldades, e eles parecem que são fracos, eles não têm aquela resistência de realmente persistir, de ir em frente e de lutar por alguns dos seus ideais. O porquê disso? É um erro dos pais? É um erro da sociedade? O que a psicologia hoje analisa essa questão dos jovens, nessa questão de depressão, de suicídio, como que a psicologia e você vê isso? Eu acho que mudou muita coisa, principalmente com o advento da tecnologia. Isso trouxe muito... Tem um lado muito bom da tecnologia, da internet, disso, daquilo, mas tem um lado muito prejudicial. Eu não digo que seja só a tecnologia. O que você falou, família também, né, tem o seu papel, né? A sociedade em si, ela está vivendo... O que nós vivemos hoje? É tudo para ontem, não é? É tudo assim. Ninguém tem paciência para esperar alguma coisa, A criança, muitas vezes, ela é criada assim. Os pais vivem isso. Veja, hoje a gente vê pais que eles já estão viciados também na tecnologia. Aí quando ele chega em casa, ele quer ficar sossegado olhando o celular dele, o que ele faz? Ele dá um celular para a criança. Esse movimento da internet, da tecnologia, de tudo muito rápido, que eu consigo tudo muito fácil, qualquer coisa que eu quero pesquisar, eu vou lá, né? No Google pesquiso, ou eu converso com alguém, é tudo muito rápido, é tudo muito superficial, as relações são profundamente superficiais. Você conversa, você tem, não é? Eu tenho 1000 amigos, né? No Facebook, no Instagram. Você tem amigos de verdade? Seguidores, eu sigo também. Amigo de verdade, hoje em dia tá difícil, gente. Tá difícil alguém sair, sentar com um amigo numa mesinha de uma lanchonete, tomar um café e conversar, jogar a conversa fora. É muito mais difícil. Eu não digo que não aconteça hoje, mas é muito mais difícil hoje. Isso tudo contribui. Isso tudo, porque o que se fala hoje, a criança hoje, na minha época, quando eu me formei, criança hiperativa, ele tinha hiperatividade. A gente cuidava mais com a terapia do que com outra coisa. Hoje ele tem TDAH. É a mesma coisa. É hiperatividade, é falta de concentração, é falta de calma, é falta... E hoje o que está se fazendo? Já se entra com remédio. Mas por que a criança já fica assim? Porque o mundo dela em volta, onde ela vai? Eu estava vendo, agora antes de sair, na televisão falando de a proibição de celular na escola. Está uma polêmica. E aí eles entrevistaram uma criança, ela falou assim, mas é muito chato, porque eu vou fazer o quê no intervalo? Vai conversar com teu amigo? Vai brincar de alguma coisa? Não, a gente fazia isso, não fazia antes. E aí, o intervalo era a hora que a gente mais esperava. E aí também na própria escola seria interessante colocar atividades, né? Porque eles estão viciados. Exato. É que a menina falou, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar no canto e ficar lá, parada, quieta. Eles não sabem mais. E isso é o quê? Isso vem desde a barriga da mãe. A mãe às vezes já é muito ligada em tudo isso. A família é. Aí entra a televisão hoje nem tanto, né? Mas o computador, entende? Lá ali, o celular. Muito cedo eles já estão com o celular na mão. Videogame.
Sabe que são tudo atividades em que a criança está sozinha, E o né? videogame ainda tem um agravante, né? Que são aqueles jogos extremamente violentos Incentivam, que né? incentivam a violência, porque a gente, por exemplo, tudo bem, tem até jogos que são educativos e tudo, mas é mais difícil, né? A gente vê aí. Nossa, de monte. Eles falam fechados, na verdade. Exato. Então, uma criança que vai crescendo nesse ambiente, porque tudo em volta dele é isso, é tudo rápido, é tudo superficial, entende? Hoje eles falam muito o Balmer falava, né, dos relacionamentos líquidos. Relacionamento líquido é o que é? É assim, eu fico cada dia com um, às vezes numa noite eu fico com 3, e relacionamento mesmo não tem. Cada vez mais o jovem tem dificuldade disso, de se relacionar de verdade. Eu tenho um amigo, eu vejo esse amigo, eu converso com esse amigo. Aí o jovem, cada vez mais, ele está lá sozinho no quarto, com o celular dele, vendo 1000 coisas, né? Hoje se pede muito para os pais olharem o que o jovem está olhando, o que o jovem está seguindo, porque tem coisas terríveis ali no meio. Malu, mas qual é o real posicionamento dos pais com relação aos filhos? Porque você está ali numa batalha incrível. Seu filho está com o celular na mão. Ele está super dependente. E o pai? Por exemplo, você fala na minha época, você dava um tapinha na bunda na criança. Hoje não é mais. Hoje isso é um crime. Ele pode até, né, isso hoje é um negócio absurdo. Então, assim, como é que os pais... Então, aí é que eu sempre falo, eu como psicóloga, eu já trabalhei com criança, quando eu me formei. A maior dificuldade era trabalhar os pais e não os filhos. Porque eles né, a criança está com problema, resolve. Só que essa criança, ela vem desse meio. Eu ia concordar que não é só a culpa das crianças, sim aos pais. Sim. Porque hoje a competitividade de trabalho para a mulher, do homem, de ganhar, de não perder trabalho, de ter poder, isso acaba deixando de ter um diálogo com os filhos. A semana retrasada, eu vi um episódio no meu prédio que eu fiquei de boca aberta. O rapaz estava saindo com a menininha, né, de 3 anos, a filhinha para levar para a escolinha, né, com a mochilinha e tal. Aí, veio na segunda-feira. Aí ele voltou, questão de 15 minutos, né. Aí eu falei assim para ele, por que voltou? Hoje não tem aula. Aí eu falei assim, você não sabia? Ele falou assim, nem eu nem minha esposa lemos um livrinho desde sexta-feira. Então ele foi até a terra, bateu com o nariz na porta e voltou. Então eu falo que não é as crianças, os pais. Não, mas a família, quando a gente fala de família, a gente não está falando só de criança. Quando a criança chega no psicólogo, a gente tem que trabalhar mais os pais do que ele. Porque o meio que ele vem é essa família. O meio que a gente vai até na escola também, mas a família é onde está. Hoje se fala muito, né? Quem educa é família, a escola dá conhecimento. Porque tem pai assim, que joga na escola e olha, educa aí, entende? Acho que a modernidade, então, antigamente a gente chegava da escola, tomava um banho, almoçava, e os pais da gente vai fazer a lição. Mas é isso que eu falei, o social, a nossa sociedade foi, né, que nem hoje, muitas mulheres hoje trabalham. Então, às vezes a gente fala para uma mãe, olha, chega em casa, você trabalha, está cansada, mas pega um tempinho, fica do lado, né, do teu menino, olha a lição, olha o desenhinho que ele te trouxe, que você não, né, para ele é muito importante que você olhe, que você veja. Meu Deus, mas eu chego em casa muito cansada. Eu tenho que achar
tem que achar energia, tem que achar tempo, porque às vezes não é quantidade, entende? Não é a quantidade de tempo, muitas vezes, que você vai ficar com a criança, é qualidade. Essa qualidade, o que é? Está ali, presente, não? Está ali pensando no trabalho que você tem para fazer, ou no chefe que você ficou com raiva. Não, é qualidade, ele está ali presente com o teu filho, olhando o que ele quer te mostrar. Entende? E às vezes esse tempo não vai ser tão grande. Às vezes é meia hora, uma hora, mas para a criança, se tem qualidade, para ela já é o suficiente. Daqui a pouco ela já está com soninho, daqui a pouco ela já quer dormir, entende? Vai dormir mais calma, porque a criança muito agitada, antigamente a gente falava muito isso, hoje ainda, mas a gente falava em consultório, criança muito agitada quer chamar a atenção dos pais. Entende? O jeito dela chamar a atenção. Hoje tem 1000 outras coisas, porque aí já entra, né, a psiquiatria, a neurologia, o TDAH. Então, tem 1000 exames, tem testes para se fazer. Eu não digo que isso não existe, existe e tem uma evolução aí, né? Para se tratar os casos graves, os casos que... Mas às vezes tem muita criança que, na minha opinião, não precisava ainda estar tomando remédio, entende? Ela é uma criança curiosa, é uma criança que pergunta mais, ela gosta de estar mais na conversa, e às vezes tudo isso hoje está sendo visto como essa hiperatividade, né, do TDAH. Eu acho, resumindo, que o mundo como ele foi se, né, estruturando com o tempo, com os pais agora, a mãe também fora trabalhando, não que a mãe não possa trabalhar, eu trabalhei minha vida inteira, com filho, com casa, com mãe que eu cuidava. Você acha tempo, você tem que achar tempo. Agora tem mulher que às vezes ela se enfranha tanto, ou então eu trabalhava por conta própria, isso foi um grande benefício para mim. Eu fazia meus horários, entende? Uma mãe que entra às 8 da manhã numa empresa, sai às 6 da tarde, às vezes não tem hora para sair, como se fala muito hoje, tem hora para entrar, não tem hora para sair. Demora 3 horas para chegar em casa, né? Aí tem o trânsito, aí já ficou nervosa no trabalho, aí já ficou nervosa no trânsito. O pai é a mesma coisa. Tem pais que às vezes... Eu conheci um adolescente que ele veio no meu consultório e estava dando muito problema. Isso não é agora não, isso faz uns belos anos atrás. E veio o pai junto. Em um determinado momento, o adolescente é aquela coisa, né? Ele fala quando ele quer, ele faz cara feia. Então, sabe, a gente tem que aceitar o adolescente como ele está ali. Só que chegou um momento que ele quis falar. Olha, sabe na realidade o que é? Que esse cara aí eu não conheço. Ele fala que é meu pai, mas eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. Ele sai de manhã, volta à noite e não vejo ele. Final de semana ele está cansado. Ele eu quero às vezes jogar uma bola, queria, né? Porque ele falou, agora não quer mais. Aí como é que se recupera um adolescente desse? Entende? Porque ele não recebeu o que ele precisava ter recebido. Desde criança. Às vezes desde a barriga da mãe. Esse conjunto de coisas, eu acho que, entende? O mundo que a gente vive, virtual, digital, essa coisa toda da família está sendo muito, assim, dividida, né? Porque não tem mais aquela rotina e aquela estrutura que tinha antes, não tem mais. E a criança nesse meio, e a criança aí, Você me permite fazer mais uma pergunta? Sim. Eu assim, nessa composição toda, né, nós, hoje, os pais de hoje, os avós de hoje, tiveram alguns relacionamentos entre pai, filho e avô. Havia ali um entendimento. E eu vejo que houve uma quebra, não sei se em todos, mas
de uma relação de pai com o filho com os pais e os pais com avós. E muitas vezes eu vejo que os filhos, né, não permitem de forma alguma uma interferência dos avós na questão da educação dos filhos. E eu vejo que fica hoje muito distante isso, de você, por exemplo, ter ali, você fala, bom, eles são jovens, ele vai educar o filho, ele sabe o que está fazendo, e o que a gente faz? Se afasta, para não ter uma briga mais assim, ou com a nora, ou com o genro, enfim. Você fica ali numa situação muito complicada. Então, eu vejo, não sei, assim, à luz da psicologia, a questão de família, avô, pai e filho, isso também teve uma grande transformação. Isso mudou. E como que os avós, por exemplo, vão engolir um grupo, né? Eles têm que engolir, né? Assim, atravessar. Os avós, eles têm que ir até onde eles conseguem, tá? Não adianta. É incrível. Você vai ficar brigando com o teu filho o tempo todo. Você quer interferir e ele não deixa? Não. Mas qual é a posição da gente? Ficar quieto? Até onde você pode, você interfere. Aquilo que não dá para interferir é ficar quieto. Eu acho que nesse aspecto, não sou da área da psicologia, mas eu acho que existe o que eu tenho de referência na minha idade quando eu for pai. O que o meu pai tinha de referência de educação, de sociedade, de valores, quando ele teve, na época dele, e o avô, as coisas vão mudando ao longo dos anos. E o que era referência para aquele avô, você vê que já não encaixa com a realidade do neto. Não mais. Mas assim, tem coisa que encaixa. não, sim, eu estou falando em aspectos gerais, mas assim, valores. Mas à medida que o tempo vai mudando, Você vai se se o avô. atualizando. Sim, mas assim, se o seu avô ele tinha uma educação mais severa, mais bruta, aí de repente na geração seguinte, o avô aliviou. Então, no olhar desse avô, o que o pai faz já é, se já está errado, você está dando liberdade demais para o seu filho. Isso no neto, isso vai acontecer. Então, para o avô, quando ele olhar o filho dele criando o neto, ele vai falar, está tudo errado. Só que na referência do pai, está certo. Por isso que às vezes é tão difícil. Modelar, né, Maurício? Modelar, você tem que pegar o que era bom do seu pai. Na verdade, eu acho que a gente tem que filtrar e trazer ter um bom senso e a flexibilidade de saber dosar. Não é falar assim, pau, pé. Você tem que ter um bom senso, saber olhar, saber ouvir, saber falar, saber fazer as colocações. Mas é ser flexível. Se você for rígido demais, isso tem até um ditado popular que diz que o bambu, quando vem uma tempestade, ele se verga a tempestade, porque quando ela passar, ele volta. Aquele que não se dobra a uma força maior, quebra. É nesse sentido que eu falo, que às vezes tem que ficar quieto. Porque E ir nós aos tivemos- poucos, né? Tentando entender, vai muito também, sabe do que eu acho? A relação que você teve desde criança com o teu filho. Está falando. Entende? Lá em casa é muito aberto. Meu pai toma toda a frente e eu gosto, como meus filhos, como os meninos, de dar bronca, isso aí. A gente usa muito uma linha mais rigorosa mesmo, sabe? A gente entende que esse mundo está muito aberto. A gente não segue. Mas você percebe que isso depende. Como filho, tem que eu dar não essa sigo que nem meu pai. Então vai depender desse filho. Eu sigo, por isso que eu estou falando o seguinte, o modelo é uma coisa, mas eu sou muito rigoroso com os meninos. São 3 moleques. Eu sei como é moleque, eu fui moleque. Então a gente segue uma linha mais rigorosa. Com o celular, com tudo. Eles têm acesso à tecnologia, só que por tempo determinado. Por quê? E a gente traz todo o perigo muito aberto. Então, eu sou rigoroso. Eu sigo o que meu pai, eu entendo na minha cabeça que é dessa forma. E meu pai está falando do tapinha, em casa tem tapinha. Tem que ter. Porque a gente porque assim, se não vir um mini muito grande, o mundo é um tremendo mini. E lá fora, eu falo para eles, lá fora no mercado de trabalho,
não vai. Você tem que estar cascudo, e cascudo tem que se formar em casa, não fora. Como você falou, eu falo meus filhos em casa, não na escola. A escola vai ensinar. É cultural. Em casa é comigo. Quem resolve lá é eu e a esposa. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Existem resistências, mas assim, meu pai e meu sogro, minha sogra, tem total liberdade e eu cobro deles. Ó, vai para casa de vocês ficar, é o mesmo padrão. Vamos manter a régua alta. Não começa a aliviar. Mas não, você percebe? eu vou cobrar de vocês. Você percebe que é ele que ele né, incorporou muita coisa que ele recebeu. E ele acha que isso é bom. Agora, quando você tem um filho que ele não aceita, não, entende? Né? Eu estou te falando, eu aceito e acho certo. O que eu acho que é uma coisa, gente, que eu acho que isso é o primordial para você criar teu filho. Isso não é grande, não. Isso é desde pequenininho. Diálogo. Conversa. Não é só, tá errado. Por que tá? Não, tá errado e pronto. Ou então vem cá, vai levar um tapa e pronto. Não. Senta com o teu filho e conversa com ele. A criança não entende nada. A criança entende. Fala, sabe, abaixa no nível dele. Não é aquela assim, não, abaixa no nível dele, porque ele é um serzinho como você. É um espírito que está aí vindo. E eu acho também que às vezes o que pode acontecer, por exemplo, o pai, ele querer interferir, por exemplo, nessa questão do filho com o neto, na hora que ele quer. E talvez aquela hora não seja a melhor hora, de repente, de ele estar falando, sabe? Porque nem sempre as coisas. De repente, assim, tá pegando fogo o negócio e você quer falar, você quer dar a tua opinião. E aí, só que não é, o negócio tá pegando fogo ali. Aí você espera, não, peraí. Exato. Aí depois num outro momento, tá todo mundo mais tranquilão. Então, se viu aquela coisa que aconteceu? Isso em todas as situações a gente pode fazer isso, né? Sabe, de um outro jeito, numa outra narrativa, porque aí eu acho que está todo mundo com uma percepção diferente. Eu acho que isso também é uma. É isso. Até nos relacionamentos a dois, tem hora que a gente não é hora de falar determinada coisa. Tem que esperar acalmar, tem que esperar, né, ter o diálogo, ter esse espaço para conversar. E com o filho é a mesma coisa. Avô moderno, mas Isso eu ia colocar, ele tem que eu sou uma acompanhar. avó moderna, mas eu tenho regra com meus netos. Não, mas não é que não tenha que ter, né? Não concordar, na minha casa temos normas e eu não sigo do meu pai, não, Aidar, porque meu pai, por muito pouco, tive a oportunidade de trocar ideia nele e minha mãe era completamente. Eu fui me moldando aos meus filhos e hoje eu sei que eu sou uma avó moderna, só que com limites. Mas tem que haver. Eu ainda perco, viu? Mas eu insisto. Sim. Os limites fazem parte, gente. De gente falar, hoje pai e mãe pode fazer tudo. Não, a criança pode fazer tudo. Não pode. Tem limite. E desde pequenininho tem que ter. E na conversa, não é só no... Não, acabou sabe? Não, sabe como se a criança não tivesse condição de entender? Conversa. E esse diálogo, essa conversa, a gente leva para o resto da vida com os nossos filhos. Nós, né, mano? Tem lá em casa, eu e minha esposa trabalhamos e os dois têm uma vida muito corrida. Sim, hoje é o normal isso. Todo brasileiro. Só que a gente traz eles no sentido que vocês vão nos ajudar. Então a louça é deles. Isso, tá vendo? Por quê? Porque foge para eles entenderem também o trabalho que eles estão ajudando a família. Sim. A gente limpa, vocês ajudando na louça, ajudando na limpeza da casa, eu não preciso pagar mais de uma vez uma pessoa para nos ajudar, vale uma pizza, vale um hambúrguer no final de semana, vale um passeio. A gente mostra o valor do dinheiro ali para eles. Não dá para fazer. Aí só, vale uma pizza, não deixou. E aí o que acontece? Fez a tarefa bonitinho, vocês podem escolher o que vocês querem comer no final de semana, que está liberado. Então, é uma troca. Aí a
gente faz. Eu vejo isso assim. Bom, porque tira um pouquinho também da tecnologia, eles estão tendo. Hoje eles estavam lá de manhã acordados e para a casa toda. E a gente monitorando, entendeu? Eles, à noite. Agora, essa coisa de você conseguir eles fazerem e limpar, tem que ter um vínculo muito bom com eles. E para mim, vínculo bom com filho é diálogo. É conversar. É dar bronca quando precisa. É sair para passear. Você falou, a gente explica a bronca, a gente fala. Exatamente. Você errou aqui, entendeu? Não é aqui, toma cuidado. Criança entende, gente. Desde pequeno, né? Desde pequeno. E atribuir também esse aspecto que você falou, tem uma coisa que eu acho que também é interessante falar. Você se dá responsabilidade. Exatamente. Você não comentou, mas eu acho que quando você fala assim, você me ajudando numa louça, não é só também esse brinde no final de semana e tal, mas tem também que fazer também agora, tá vendo? Eu estou ajudando meu pai e minha mãe. Olha só, estou colaborando com a dinâmica. Não, lógico, entendeu? É legal. Eu fazia isso também na minha vida. Quando eu era solteiro, meus pais trabalhavam e a gente, cada um fazia um pouquinho. Olha, vamos ajudar aqui, teu pai e a mãe vão chegar lá. É uma família, todo mundo. Quando o avô ficou, o neto, fica muito mais difícil esse tipo de cobrança. Você quer mais facilitar do que cobrar. Então, a gente tem que olhar cada situação é uma situação, gente. Sempre bom. Eles moram longe. Cada família é uma família. Por isso que eu falo, a cabeça precisa ser bem atual. E os avós, eu acho que eles têm que estar muito bem atualizados. E não cometer os erros, por exemplo, de quando um pai está fazendo uma reprimenda, ele tem que aprender a ficar calado. Sim. A Camila falou assim, Sim. Não pode, deixa depois você Tirar a autoridade. que você tira a autoridade. Aí, né? Então, nós que somos avós, Mais velhos, mas, né, a gente precisa também entender essa parte dos pais. E não interferir quando ele está ali tomando uma certa Não é. uma certa Porque até para criança isso não é bom. Não é bom. Pra quem que manda aqui? É meu pai ou meu avô? Quem que eu tiro? O meu avô me dá mais chance, eu vou doar para É isso ele. aí acaba. Eu vou obedecer meu a vovó avô. vai dar balinha, vai dar o bolo. Toda situação é uma situação, cada família é uma família, gente. Mas ter diálogo desde cedo, para mim, é fundamental. Isso não, sabe, substitui muitas outras coisas que você quer fazer depois e não vai conseguir. que essa geração não fala, né? Fora da tecnologia, É. eles expressam, eu falo, não, vamos lá, vamos conversar, vamos negociar, o que vocês querem comigo? Qual que é a proposta? É isso. Porque Ouvi-los, ouvir, sabe? Ouvir aquele filho. Vocês podem questionar É, o pai, sim. eu acho que aqui você não, beleza. Sabe, esse espaço Mas para você eles. vê, essa geração, ela não consegue conversar. Não Se você falar para a pessoa assim, eu posso te ligar para a gente conversar? Não. Eu só falo por texto. Então, aí que eu falo da Aí tecnologia, eu falo, entende? e aí? Isso atrapalha muito, muito. Mas se você tem desde. Vou te mandar áudio, hein? Se você tem um diálogo bom com seus filhos desde pequenininho, vai ser mais fácil negociar essas coisas. Pode estar certo disso. Às vezes uma criança é mais teimosa que a outra, mas se você tem acesso a ela, porque o diálogo dá isso, dá acesso. Eu chego no meu filho, eu consigo conversar e ele falar para mim o que ele quer também. Porque tem criança assim, eu já ouvi criança assim, não, na minha casa eu não posso falar. Não, meu pai não vai entender nada. Ou eu tenho medo do meu pai não me escuta, ele já vem me dando uns tabefe, entende? Então, se você não tem esse trânsito, sabe, esse acesso com os filhos, cada vez vai ficar pior. Na adolescência, então, esquece. Aí que vai ficar pior. Então, a recomenda é desde muito cedo conversar. E não só sentar e conversar. A gente pode conversar fazendo um desenho com eles, sabe? Jogando alguma coisa. Ali vai acontecer um monte de coisa. Você está conversando, você está interagindo com essa criança. Porque a coisa da tecnologia tem atrapalhado muito.
Já tem terapia para isso. Tem gente com abstinência de tecnologia. Abstinência o que é? Começa a ficar alterado, porque está sem o celular. Vira dependente. É dependência. E o que é mais grave é que todo mundo hoje, você vê as mães e os pais, para qualquer tipo de situação, vai consultar no Google. Não, Virou, mas isso você pode ter em casa. Meu Deus, você está com problema, ó, eu estou com dor de cabeça. Ó, se eu Aí fizer, o ó, povo fala que é câncer. é câncer, é tumor. Mas é isso, gente, vocês não têm ideia. Então, enquanto E a se gente... você fala, toma um chá, né? Pô, toma um chazinho, toma uma cibalina. Nossa, foi lá atrás, né? Vou pôr aqui, vai, o Dorflex. Aí, ó, sim. Cibalina tem que ser moderno. Mas hoje, até os médicos competem com os outros. Mas isso aí é uma das coisas que ela falou que é super importante, que a gente que é da área da saúde, e o seu Laércio está aí de prova, né? De que a ciência, ela é super importante por causa disso, sabe? Hoje em dia as pessoas abrem, por exemplo, o Instagram, elas veem as pessoas falando um monte de coisa baseado em que a gente não sabe, e elas tomam aquilo como verdade, e você que estuda, que faz a pesquisa científica, que não é uma coisa fácil, né, de você fazer um trabalho científico. Foi que me tirou. Exatamente. E está cheio. Tem gente que agora, sei lá, tem umas coisas absurdas aí que a gente pode falar, coloca café, toma café pelo outro lado, sabe? Não é? Tem gente que está fazendo terapia com café, colocando na parte do intestino, e o cara acha que ele está... Vocês imaginam isso? A gente está falando de adulto. Você imagina você deixar teus filhos pesquisarem qualquer coisa e acreditar em qualquer coisa no celular? Onde vai parar? O que pode acontecer com ele? E quando você às vezes vai falar para uma pessoa, mas sei lá, fala, por exemplo, na minha área que eu posso falar, muitas pessoas perguntam, mas o leite é inflamatório, mas o glúten faz mal. Por quê? Porque teve um cidadão lá, já leu um monte de coisa. Foi lá na rede social e tem gente que tem? Tem, mas é a minoria. E as pessoas acabam, não pode comer carboidrato, e o cara não come a principal fonte de energia, que vai dar energia para ele poder passar o dia dele. Aí fica todo mundo com aquela cara de morto, porque não tem energia para fazer nada. E assim vai, né? E aí, senhora, como a luz como é que a senhora resolve tudo isso pra gente? Olha, joga pro universo. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Cada criança é uma criança. Então os pais têm que, desde cedo, ficar muito atentos. E cada filho é um filho. Porque dentro de casa, às vezes, tem aquela coisa. Aquele que é mais bonzinho, ou que vai melhor na escola. Ele é o santo da casa. E o outro que não é, tá vendo seu irmão? Faz que nem seu irmão. Não, isso não. Cada um é cada um. Cada filho é um filho. Aquele vai melhor porque, sei lá, ele veio mais provido. Ou porque a atenção dele é melhor do que aquele outro. Você tem que sentar com os dois. Saber como cada um é. O que você percebe de cada um. Isso é primordial. Nós acabamos falando só de família, né? Acabou falando de família, você queria tanto, né? Mas onde começa, se a gente for pensar, a gente não atribui tudo a pai e mãe, não é isso. Porque não existe escola para pai e mãe, existe? Quando você tem um filho, você tem uma escola, que você vai lá e fala, vou lá aprender como é que é. Não existe. Cada um vai, e muitas vezes você vai com aquilo que você trouxe da tua educação, do que você aprendeu, do que você tem inconsciente. Às vezes você tem gente que fala, aquilo que eu não tive eu quero dar para o meu filho. Aí enche a criança de coisa.
e que, meu Deus, a tua atenção é muito mais valiosa do que esse monte de coisa que você dá para essa criança. E você não percebe que você faz isso porque você tem carência. Você trouxe carência. Então não é simples, gente. Não é, mas eu acredito muito nisso. Se você se dispor a conversar, a perceber essas crianças, os dois, né, desde muito pequeno, vai melhorar. Vai dar mais certo do que errado. Entende? Porque a gente leva para a vida, o que a gente trouxe de vidas passadas estão aqui, estão no meu inconsciente. E muitas horas eu estou aí, tem coisinha lá que vem e interfere. Agora, o que eu aprendi nessa encarnação é muito importante, não é? O que eu vivi nessa encarnação desde cedo é muito importante. O que eu recebi, as relações, como é que foi, né? Como é que hoje em dia se fala de autoestima e se fala muito. A criança que ela não se sentiu amada desde cedo, ela tem autoestima baixa. Porque para a criancinha, quem tem valor para ela é pai e mãe. Agora, se meu pai e minha mãe me passam uma coisa de que eu não sou grande coisa, ou de que eu só estou errado, ou de que ele não me ama, às vezes ela faz essa leitura. Meus pais não me amam, como é que eu vou para a vida depois? Eu estou com essa mensagem lá, sabe? Ah, ninguém me ama mesmo, ninguém vai me amar mesmo. São aquelas pessoas que nunca conseguem, sabe? Às vezes tem relacionamento ruim, só se mete, né, em relacionamento tóxico, porque ela não criou nela um amor por ela, no tempo que isso deveria ter sido feito, que é lá na infância. Desde muito cedo isso vai acontecendo, desde a barriga da mãe. A gente estuda casos aí que se faz uma regressão para o útero materno, isso já se faz. Aí uma pessoa vem e lá ela fala, minha mãe não queria, minha mãe não me queria, a minha mãe tinha medo da gravidez, eles não tinham condição financeira, ela estava insegura. Essas mensagens são passadas pro bebezinho que está ali, pro feto que está ali. E a nível inconsciente isso fica. Lógico que aí eu já entro no espiritual, um espírito mais forte, um espírito que já veio mais, sabe, mais bem resolvido de outras vidas, ele vai às vezes tirar isso de letra. Agora, um espírito que já vem carente de outra vida, já vem inseguro de outra vida, não amado, não se sentindo, quando ele já é recebendo isso desde a barriga da mãe, ele pode desenvolver uma carência muito grande. É lógico, dá para entender, tá? São coisas às vezes meio fora do que a gente vive no dia a dia, mas isso é lógico, faz sentido. Então a família tem muita importância, sim. A família tem. E os pais têm que, né, cada vez mais. É difícil, né? Porque hoje em dia está difícil. Hoje em dia está difícil. Porque a consciência desse pai e dessa mãe, ela tem que estar sendo trabalhada o tempo todo para eles pararem um pouco e tentar fazer um pouco disso que eu estou falando, largar o celular, né? Então, que a maioria não larga. Mas então os pais deveriam ser mais severos nas questões de celular, de televisão, de amizades, enfim. O severo aí eu incluo o diálogo. O diálogo, então, mas acho que. Mas como é que você vai dialogar com uma criança de 2 anos? Dialogando. Não, ela já está vendo o celular lá. Você tem que tirar da mão, ela vai começar a ver. Ela vai. Então, é o pai. Porque a criança hoje, quando ela está perdendo, sabe o que ela faz? Ela berra. Ela ouve. Ué, deixa berrar. Deixa berrar, né? Deixa berrar e vai lá e tenta conversar. Então, isso não, agora não, isso não é bom para você. Então os pais têm que tirar o celular das Mas isso é lógico. Dependendo da idade, ainda. Só que aí é aquela coisa. Para fazer a criança comer,
colocava um computador lá e e ficava. Então, Hoje você deixa nos restaurantes. Quem deixa isso? Os pais. Então cabe a eles. E isso, além de tudo, faz mal para a saúde. Você está comendo sem saber o que você está colocando E faz também. mal para a saúde, né? Aquele momento que é importante. Só que aí você olha o filho que está comendo ali, você olha pai e mãe, está fazendo a mesma coisa. Eles estão no celular comendo. Exatamente. Que exemplo que eles passam. O filho que faz isso é porque o O pai pai está fazendo Eu também. estou procurando o pai, mas a mãe também. O exemplo é uma das coisas também que, para filho, o que ele vê pai e mãe fazendo, ele vai repetir, ele vai tentar, sabe? Até para agradar o pai, até porque o pai, a mãe para eles são os ídolos deles. É o que eles conhecem. Na tenridade, principalmente, é o que eles conhecem. É pai e mãe, aquela vida ali. Agora, pai e mãe faz? Agora, Já está todo mundo junto, conversando, e já é um. Sim. Então, você falou ali, são uns 30, 40 minutos, que a família está. Já dá para conversar, mas não é aí não é para tratar de problema. É conversar, é cada um contar alguma coisa do dia, falar como foi o dia, porque tem gente que resolve discutir problema na hora da comida. Camila, isso faz um mal danado, não é? É a mesma coisa que você assiste. A energia que você está gerando ali de raiva, disso, daquilo, Senhor. Televisão. Exatamente. Aí tá passando todas aquelas coisas lindas que a gente vê na televisão, porque é só coisa bonita, né? E você tá lá no momento da saúde, de você se alimentar, você está se alimentando daquela energia. A gente não imagina o quanto a gente é influenciado por pessoas, por imagens, nesse inconsciente que eu falo. Exato. Agora, Eu mando lá para dentro. Agora, Malu, tudo isso não é uma doença mental que nós estamos passando? Sim. É uma doença mental. Sim. Que é o tema. Eu posso falar uma coisa? Na minha empresa, são 80 funcionários. Na hora do refeitório, você não vê sem celular. Todo mundo comendo com celular. Tem gente que esquenta a comida 3 a 4 vezes no micro-ondas. 3 a 4. Porque esfria a comida porque ele está aqui no celular. E a televisão, ninguém mais dá bola para a televisão. Não, hoje não tem importância mais a televisão. Não, a televisão nem olha. Não. Tem gente que a comida esfria, larga. A maioria, você pega o metrô, todo mundo de celular. Você pega ônibus, Todo mundo assim, ó. Quando essas pessoas ficarem mais idosas, todo mundo assim, ó. Não, mas já tem, ó. O fisioterapeuta ali sabe o quanto ele trata isso aqui das pessoas. Porque fica com dor aqui, dor no ombro. Vai fazer fila. Faz fila. No dedo. olha o que aconteceu comigo. E assim, Eu fui numa consulta médica. Eu fui numa consulta médica. Aí a recepcionista falou assim: tal médico está atrasado 1h30. Tudo bem, você pode aguardar? Assim como todos. A gente não pode chegar atrasado na consulta, né? Pois é. Aí eu olhei, tinha 10 pacientes esperando. Eu peguei meu livro e comecei. Eu era a única lendo o livro. Todos. Aí eu me senti mal. Eu falei: será que foi? Sabe? Não, continua lendo o seu livro. Sim, mas você está no livro e acha que está fora da realidade. Entendeu? E a maioria ali, ó. Então, esse é um dos maus do nosso tempo. O que se faz com isso? Como se reverte isso? Então, eu pergunto para a senhora. Como se reverte isso? Eu pergunto para a senhora. Que não é um ou dois, é um mundo. Como se reverte isso? Falando, consciência, cutucando, falando. Sabe, coisas que a gente... Falando com essa geração que nem te escuta. Aí eu cheguei já a conversar com as pessoas, as colegas do trabalho. Você é ultrapassado, as pessoas não param mais para olhar olho a olho, conversar, sentar numa mesa, tomar um café. Não existe. O que ele
dar aula, Manu. Como educar 3 filhos de uma vez só? Limpar a casa, que você vê. Olha, você está de parabéns, A Manu. realidade não é essa. Mas não é fácil também, porque eles vêm bravos, mas a gente vai conversar. Ó, vamos Mas ajudar. é, então, a gente está conversando, mas é isso. feliz, né? Nossa, a gente já tá fazendo É isso. Estão bravos, estão empurrados, mas, ô, gente, vamos ajudar, por favor. Não, aí você vai pensando, né? Por que a importância, a responsabilidade, como você falou, que aí é verdade, pai. Assim, eu no meio já acorda, leva o cachorro passear, volta, já conhece, ele já adquiriu sua conta da gente. Hoje o criado, então vai lá embaixo, compra um docinho pra você. Pode não ganhar todo dia, vai toda hora. Não, semana, essas coisas. Aí você manda. É que a minha história é um pouquinho mais diferente, né? Eles são adotados, eles estão se chegaram na pandemia comigo. Então, Pior ainda. Pior ainda. A pandemia enlouqueceu todo mundo. E aí eu fui pai, assim, com 40 anos também, peguei muita coisa do meu pai. Por isso que eu falei, eu mudei a estratégia, eu peguei as coisas do meu pai, eu achava certo, eu achava que tinha que ser assim. E eu vindo aquele mundo maluco lá fora, eu falei, eu preparar meus filhos com maluco, agora, porque não adianta ele sair lá fora e falar assim, pai, nossa, você me ensinou tudo errado, né? E também com 40 anos, com 40 anos você já se olha no seu pai e você fala assim, meu, que bom que você é desse jeito e que você me criou desse jeito, porque isso, por exemplo, aconteceu comigo. Eu era uma adolescente rebelde, bati muito de frente com meu pai, com a minha mãe, mas hoje eu falo para ele, meu, muito obrigada por tudo que você me falou, me proibiu, me brigou, não sei o quê. Meu pai nunca me bateu, né? Assim, ele nunca levantou a mão para mim, mas ele sempre foi muito rigoroso. Tipo assim, 9 horas, vamos supor, se ele estava em casa, e se eu não chegasse, ele não fazia nada, ele não me batia nada. Mas eu ficava sem ir na rua para ver os colegas, ele sempre tirou aquilo que eu mais gostava, entendeu? Então, assim, eu ficava, né, briguei muito com ele, mas hoje eu sou muito grata, mas muito mesmo. Gente, o que a gente tem que construir com os filhos é respeito. O diálogo leva a respeito. Você se aproxima do seu filho, você tem mais amizade com o seu filho, e ali, conforme ele for crescendo, ele tem respeito por você. Ele não tem medo, ele tem respeito, é diferente. Aí você tem trânsito, você tem conversa, tem o mesmo marmanjo. Eu tenho 2 filhos, os 2 com 30 anos, com mais de 30. Eu posso falar o que for para os 2. Eles nunca me responderam mal. Eu vejo gente sair andando, xingando o pai, mãe. Nunca. Eu posso falar, eles podem até conversar comigo, dar a ideia deles, ver o que eles, mas com respeito. Isso é fundamental. Se não tem respeito, cada vez quanto mais maior fica, é pior. É pior. Também é dentro de casa, tipo, marido com mulher, eles Sim. olham muito a relação meu. Como os pais vivem. Como os pais são, então se o pai respeita a esposa, vice-versa, o papo do pai, né, é um papo mais assim, caseiro, não é aquele papo de tipo, ficar idolatrando a mulher na televisão e não dá valor para a mulher dentro da sua casa. Sim. Não existe isso. Então a gente toma muito cuidado, a gente é muito. Eu sempre fui muito carinhoso com a minha esposa, e isso eles traem. A minha esposa, a gente brinca que ela é a princesa da casa, só tem até o cachorro, é óbvio, né? Só tem ela, então, meu, os meninos são super atenciosos com ela, super respeitadores. Ela fala, quando você sai e fica mais punk, eles são mais peladinhos, tá? Mas falou, vou falar com o pai. Mas olha, eu tenho ouvido falar que é mais fácil educar os meninos do que as meninas. Pode ser, verdade. Os meninos estão muito mais obedientes, muito mais. Eu tenho ouvido falar isso aí, vocês adoraram. Eu não sei. As meninas estão mais difíceis.
A coisa da mulher dá outra palestra. Porque a coisa da mulher é... Ela foi sim. A mulher foi uma. Ela saiu de um extremo para o outro. Ela está tentando entrar no meio tempo por causa das consequências que ela vê. A mulher queria tanto algumas coisas, ela conquistou, chegou lá, agora ela está vendo as consequências. E aí a gente vai achando o caminho do meio, não é? A mulher dá outra palestra. Nossa, a coisa da mulher é muito, muito intensa. Tudo que a gente vive, viveu e está vivendo, né? Vamos falar da mulher. Gente, acho que não vai dar, né? Que gostoso que foi. Bom, muito bom. Excelente. O que eu tinha para falar, mas acho que o essencial, acho que foi importante. Você falou o que você ia falar e eu ia falar também. Também, você também. Gente, se quiser, numa outra vez que for a minha vez, né? Porque agora vão vir as outras palestras, a gente continua com o assunto. Isso tudo é tão importante, porque hoje o mundo tá muito difícil, gente. Tá muito difícil. Adolescente é suicídio com 10 anos, gente. E a geração também, né? Uma geração tá vindo mais... Não, e se a gente pensar, espiritualmente também. Que espíritos são esses? Que vêm e que se ligaram tanto a tudo isso? Afinidade, entende? Então tem esse outro lado também, mas isso fica muito difícil a gente acessar, não é? Porque a gente acessa o que a gente tem aqui. Né? São inquietos, né? São muito inteligentes. Muito inteligentes. A tecnologia domina sim. Uma criança de 2 anos ensina um avô a mexer. Então isso da onde veio? Às vezes já veio com eles. Mas o que a gente faz com isso aqui? É isso que a gente está vivendo. A dificuldade é essa. Eu gostaria de falar 2 coisas. Não, vai lá. Vai falar. Obrigado, vamos lá. Eu ia falar por 15 minutos. Olha lá, ela tirou tudo de mim hoje. Mas vamos lá. Eu, dentro do conteúdo, 2 situações, né? Está difícil. Existe uma máxima dentro de uma família, à luz da doutrina kardecista, que diz: nós pais, né, estamos aqui, marido e mulher, né, casou e vai estar recebendo aqueles espíritos para fazer o quê? Educar. Então, cabe aos pais educar os filhos. É uma responsabilidade adquirida antes mesmo da encarnação que a gente faz aqui na Terra. Então nós chegamos antes que os nossos filhos, obviamente, né, porque já tiveram problemas em outras vidas, e as responsabilidades vão continuar, seja adotado, seja do filho biológico, não importa. Foi dado para você o que? Aquela criatura, e você é a responsável pela educação. Isso é importantíssimo aos pais. A responsabilidade dos pais em educar os filhos. E, da mesma forma, de desmamá-los. Porque existe um período onde os pais existem e exercem uma hierarquia com os filhos. Depois daquilo, os pais precisam deixar eles também irem e aprenderem e se educarem. E temos que aprender a tirar o pé também do freio. Isso é dentro da luz da doutrina espírita. E outra coisa, o que falta na família, que a gente observa e por inspiração, uma das coisas que está realmente pegando e que realmente ninguém mais está se preocupando com isso, é a religião. É a falta de religião dentro da casa, logo de início. Aprender a fazer uma oração, aprender a ir desde pequeno, ir num templo, porque tiraram das escolas aquilo que era o mais importante, a religião. Por questões de briga,
Não, tem que ser católica, tem que ser protestante, né? Aquela briga toda, então não tem mais religião. Isso era importante para a formação da gente quando estávamos ali na nossa formação espiritual. E, já que não existe, cabe quem dar esse tipo de orientação? Os pais. Ensinar a orar, deitar, fazer uma oração, antes das refeições, agradecer pelo que está sendo colocado à mesa, né? O respeito a uma outra pessoa. Então, levar na igreja, eu tenho uma religião, vai, trazer na casa espírita, trazer na igreja, levar na igreja, desde pequenininho, porque já começa, desde pequenininho já tem a noção que está ouvindo falar de Jesus, falando de amor, está falando de coisas boas. Então, Malu, né? À luz da doutrina, falta o que? A religião para os pequenos. O ensinamento de como rezar, de como orar, de como obedecer até uns aos outros. É isso. Obrigado a todos, eu também fico super agradecido por ter nos dado esta oportunidade. E nós vamos agora passar para a terceira fase, né? Seria os passes, que nós vamos também, né, esse sábado será dado o passe de limpeza. Então, a gente poderia então ir lá para a sala de passe, e eu dou por encerrado, né, esta importante e muito gostosa palestra que nós tivemos isso, tá? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a Malu. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Deixa eu só orientar lá.